Deus está mandando avisar. Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então essa é a escapatória para o mundo. Esse é o escape, o evangelho. Entregar a vida para Jesus e permanecer nele. Quando Deus viu que Caim ia matar o seu irmão, ele chegou e ele diz assim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Todo o desejo do pecado no coração do ser humano é contra a pessoa, porque o autor do pecado é o diabo. A intenção do inimigo conosco é matar, roubar e destruir, não é outra. Jesus falou sobre isso aí. Tudo que Deus fala que é não, o diabo vai falar que é sim. Aprenda isso. Tudo que Deus fala não, o diabo vai dizer que sim. Como Deus falou não com Eva e Adão, a serpente falou não, pode sim. Então deu no que deu. Então, irmão, quem obedece e quem desobedece colhe resultado diferente. Não precisa você pensar que quem obedece e quem desobedece vai colher resultado igual, porque não vai não. Até hoje é assim e vai ser sempre assim. Obedecer às vezes custa um pouco, mas o resultado é bom para nós. O resultado é paz para nós. Quando nós deixamos de fazer a nossa vontade e fazemos a de Deus. Então Deus falou com Caim: se você proceder bem igual seu irmão procedeu, eu vou te aceitar também. Não custa nada você proceder bem como seu irmão procedeu. Se você ficar com inveja dele, pensar mal no seu coração contra ele, ele está dizendo aqui na palavra: se você proceder bem, eu te aceito também. Mas se proceder mal, igual você está pensando em fazer, você pode ter certeza que o pecado está aí à porta. O desejo do pecado é contra ti. Quando você deseja fazer uma coisa errada que Deus não agrada, é porque o diabo quer te matar. Primeiramente ele entra dessa forma mesmo, sutil, para depois então ele roubar e matar e destruir você. Aí Deus falou com Caim assim: ó, o pecado jaz à porta, está aí a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Quem tem que dominar somos nós. É nós que temos que dizer não para o pecado. É nós que temos que dizer não para o diabo. Deus não pode fazer isso por nós. O arbítrio é nosso, é livre. A palavra diz lá em Tiago, no capítulo 1 de Tiago. Abra a Bíblia aí e veja. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Tiago, capítulo 1. Versículo 12. A origem do pecado. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mais uma vez, a palavra apresenta uma promessa para aqueles que amam a Deus. A coroa da vida, a salvação eterna. Depois que você suportar com perseverança a aprovação, você será aprovado e receberá a coroa da vida. Se você amar o Senhor, lembrando que amar a Deus é ter os mandamentos dele e guardar. Verdade. Ele diz assim no 13: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Deus não nos tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas antes do pecado ser consumado, quando a tentação aproximou, por exemplo, Caim foi tentado a matar o irmão dele. Ele estava pensando no coração dele fazer isso. Antes que o pecado fosse consumado, Deus entrou, Deus interferiu, Deus avisou. Como nessa tarde, hoje, por exemplo, talvez pode ter alguém que está pensando em fazer alguma coisa que não seja da graça do Senhor. Então ele está entrando e está dizendo: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado, uma vez consumado, gera morte. A cobiça é do homem. Quando a pessoa cobiça uma coisa, então o tentador, o diabo, entra, a tentação ajuda com a cobiça do homem e gera o pecado.
E o pecado consumado quando a pessoa pratica, então gera morte. Já está separado de Deus. Por isso que a solução é sempre Jesus. Mas o importante é que Deus avisa antes. Mas o que aconteceu foi que Caim, da mesma forma que Adão e Eva, os pais dele, não deram ouvido quando Deus falou, Caim também não deu ouvido e foi e matou o irmão dele. Vamos voltar lá para você ver o que acontece na vida de uma pessoa que rejeita ouvir a voz do Senhor. Aqui no mesmo capítulo 4, por ele não ter dado ouvido à voz de Deus, por ele não ter dado ouvido à voz de Deus, ele consumou o pecado que ele estava em mente de praticar. E a palavra diz no 8 assim: disse Caim a Abel seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele já tinha matado o irmão dele. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se engoliu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Deus avisou antes, não avisou? Mas a maldição veio sobre ele por quê? Ele desobedeceu. Agora veja bem, ele diz assim: és agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Vejam o peso que veio sobre Caim por causa da desobediência. A culpa, a condenação, consciência pesada, falta de paz. Ninguém suporta uma coisa dessa. Eu já vi casos de pessoas que matam os outros, depois vai lá e suicida. Já viu? É justamente esse castigo aqui, ó, que veio sobre Caim aqui, ó. É o mesmo castigo que veio sobre essa pessoa. Ela não suporta, ela tira a própria vida. Ela não suporta dele ter tirado a vida de um ser humano. E ela vai lá tirar a vida dela também. Mas Deus quer evitar que essas coisas aconteçam. Amém, irmãos? Amém, glória a O Deus. salário do pecado é a morte. E nós precisamos ouvir a voz de Deus para não cair em tentação. Então, a consequência que veio sobre essas pessoas que desobedeceram foi essa aqui. Agora nós vamos ver um exemplo lá em 2 Crônicas. Aleluia, Jesus. 2 Crônicas, capítulo 33. Glória a Deus. Crônicas 33. Aqui vai falar de um rei chamado Manassés, que entrou para reinar sobre o povo de Deus, mas não temia a Deus. Ele fez aquele povo errar. Ele fez aquele povo pecar contra Deus. Ele fez muitas coisas que não deveria ter feito. No capítulo 33, eu resumi um pouco aqui sobre o início desse capítulo. Para não estender muito aqui, nós vamos falar justamente no ponto onde Deus entrou, interferindo também, para dar livramento para aquele rei e para aquela nação. Ele diz assim no versículo 10: depois de ter feito tantas coisas. No 9 diz assim, ó: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ele não fez a vontade de Deus, fez ao contrário. Estava para acontecer ali uma invasão de um país inimigo contra Judá. Deus sabia que eles estavam se preparando para vir. Aí ele avisou antes. A palavra diz assim no 10: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvido. Deus falou, não falou? Porém não lhe deram ouvido, não ouviram. Você acha que Deus não está falando hoje? Muito, bastante? Deus está falando de várias maneiras, irmão.
Quando alguém recebe um folheto com a palavra de Deus, Deus está falando. Quando a pessoa liga a televisão, está passando um programa que está a palavra de Deus, Deus está falando. Quando a pessoa passa na rua, ouve alguém pregando uma igreja, Deus está falando. Quando a pessoa entra na igreja, ouve a palavra, Deus está falando. E assim por diante. Deus está falando por quê? Está para acontecer, irmão, o maior fenômeno que a terra já viu. O arrebatamento da igreja. Jesus está para voltar a qualquer momento. A palavra dele deixa claro os sinais que iam anteceder a volta dele. E todos eles estão cumpridos, estão acontecendo. Então Jesus está voltando. Mas depois terá o julgamento. Depois terá, o desfecho de tudo. Vai ter o julgamento final. Mas antes que esse julgamento aconteça, que esse juízo final venha, Deus está falando com todos. Conserte a sua vida. Sabe por quê? No início da Bíblia, a palavra diz que Deus nos fez parecido com Ele. Imagem e semelhança de Deus, né? O ser humano era puro, mas ele se sujou, se contaminou. Então Jesus veio para quê? Jesus veio para salvar. Ele falou assim: eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Mas como que a salvação acontece? Como a salvação se desenvolve? A salvação acontece quando eu deixo a palavra entrar no meu coração e aceito Jesus. Mas aí Jesus vai mudar as coisas de lugar. Porque nossa vida é o tempo do Espírito Santo. Nosso